Para a entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, o Jornal da Gazeta recebe Arthur Mamãe Falei, deputado estadual eleito pelo DEM. Arthur Mamãe Falei, do DEM, é o segundo deputado estadual de São Paulo mais votado, eleito com 478.280 votos. É youtuber, engenheiro químico, empresário do ramo da reciclagem de aço e de revenda de combustível. Eu agradeço muito sua presença aqui no Jornal da Gazeta. Eu começo perguntando o seguinte: o seu nome é Arthur Moledo Duval. Isso. Você foi eleito como Arthur Mamãe Falei. Como é que as pessoas devem te chamar? Deputado Arthur Mamãe Falei ou deputado Arthur Duval? Olha, eu costumo até brincar que o pessoal vai me chamar de Vossa Excelência Mamãe Falei. É brincadeira. Na verdade, eu prefiro que as pessoas me chamem sempre do nome mais informal possível. Então, a maioria dos meus amigos me chamam de Arthur, mas na rua é engraçado que o pessoal me conhece como Mamãe Falei. Então eu falo, ô Mamãe Falei. Então, pode me chamar do jeito que quiser, que eu acho que fica mais espontâneo e fica mais gostosa a conversa. Tá bom. Bom, então vamos lá. Você é criador do canal na internet, o Mamãe Falei. E é um canal por onde você se comunica regularmente, de forma recorrente, você desabafa. Eu vi várias das suas apresentações no Mamãe Falei. E você foi eleito deputado estadual pelo DEM, você também esteve ligado ao movimento Brasil Livre. Então eu quero começar por aí. Você ficou surpreendido com a votação que teve quando ali no seu portal, no YouTube, você tem 2 milhões de seguidores, 478 mil votos. Você achou que foi pouco? Eu achei que foi muito, na verdade. Em primeiro lugar, nem agradeci o convite. Muito obrigado por vocês terem me chamado. Na verdade, assim, a gente ficou muito espantado com a votação de maneira positiva. Não só com a minha, mas também com a votação de todos os outros parlamentares, agora que a gente pode chamar, que entraram com votação expressiva de voto de opinião, né? Não só a nossa eleição foi bastante expressiva, a minha e a do Kim Kataguiri, que foi o 4º deputado federal mais votado, mas os outros que entraram também bem votados, entraram com voto de opinião. Então, a gente ficou surpreso, inclusive, com o meio pelo qual se deu a mudança nas eleições de 2018. Eu acho que o voto de opinião nunca teve tanto peso nas eleições como teve agora, e eu acho que a tendência disso é só crescer. Aquele voto do politicão tradicional genérico, sabe? Que faz assim, abraça a pessoa, promete um monte de coisa e ninguém sabe onde o cara estava em ano ímpar. Eu acho que no final das contas acabou ficando menor do que o voto de opinião. Bom, eu quero saber agora como é que você se descreve, porque você se referiu ao politicão genérico, tradicional e tal. E no caso, assim, que tipo de político você é? Eu vi que se apresenta como liberal. Isso. Na verdade, assim, eu costumo até brincar que a gente é político sem ter mandato. Como assim? Desde 2015, né, que eu criei o meu canal, a gente vem militando já por liberdades, por tudo que a gente acha certo, pela reforma estrutural no Estado que a gente propõe, muito antes de pedir voto. Então, eu acho que essa é a diferença, quando você tem um trabalho conciso, quando você consegue ser midiático e mostrar que você tem um propósito, você tem propostas claras, você tem uma ideologia clara, você não é o cara que promete uma coisa para um, promete outra coisa para outro, coisa que todo mundo sabe que não tem de onde tirar. Eu acho que você se diferencia do que eu chamei de politicão tradicional, do cara que chega numa região e fala, porque eu vou ajudar tal região, porque eu vou ajudar... Não, peraí, como é que você vai fazer para chegar lá, né? E onde você estava nos anos ímpares, nos anos onde você não estava pedindo voto para ninguém. Então, eu acho que esse tipo de trabalho conciso que a gente vem fazendo há muitos anos, inclusive propositivos, né? Não sendo só aqueles políticos que falam que nós somos contra a corrupção. Contra a corrupção todo mundo é, mas o que você propõe de fato para mudar? Mas você não respondeu o que eu perguntei. Você se referiu aos políticos tradicionais como um politicão genérico e Arthur Duval. Que político que é? Como é que você se define? Assim, numa frase, como você fez com os tradicionais? Numa frase? Bom, então eu me defino como um político liberal que mostra o que está fazendo. O que é liberal para você? Ser liberal é você ser a favor da diminuição da estrutura estatal. Hoje o Estado ele está muito agigantado, ele é ineficiente, ele incomoda os indivíduos. Então a gente tem o objetivo de diminuir, tirar o Estado da vida das pessoas para que as pessoas sejam mais livres para gerar riqueza e empreenderem e fazerem o Brasil crescer de fato. Bom, deputado,
Eu vi várias das suas imagens, né, me preparei para a sua entrevista e observei o seguinte, eu vi presente em muitas manifestações, em confronto com adversários, pessoas que pensam diferentes. E quando eu falo confronto, é ali sem nenhuma delicadeza, porque aqui o senhor está aí educadíssimo e tudo, falando com muita serenidade. E o que eu vi naquelas imagens era uma coisa que tinha uma dose de agressividade, sim, de xingamento, tinha de tudo. Então, o que eu quero saber, assim, o deputado tem dificuldade em conviver com os seus contrários, com gente que pensa diferente? Boa pergunta. Na verdade, justamente o contrário. Eu acho que eu tenho tanta facilidade de conviver e mostrar o que os meus contrários estão fazendo diferente do que eu acho certo, que isso incomoda eles. Você pode ver, e eu quero até que todo mundo que esteja me assistindo aqui não deixe de assistir o meu canal Mamãe Falei, e vocês podem verificar a minha postura. Eu sempre chego com uma postura pacífica de quem quer questionar e até provocar e expor ali o que eu penso diferente daquelas pessoas. E muitas vezes eu sou recebido com truculência, com xingamentos, etc. E por que é recebido com truculência? Porque eu acho que é o seguinte... O que as suas propostas contêm que geram do outro lado uma agressividade? Sim, na verdade é o seguinte, a gente é contra qualquer tipo de autoritarismo, inclusive o autoritarismo de esquerda. Hoje, se você é negro, se você é gay, se você pertence a algum grupo de interesse que a esquerda quer tomar para si como representante daquele grupo e você pensa diferente, você já é considerado ali um herege, uma pessoa que não pode de maneira nenhuma pensar diferente daquele grupo. Então, esse tipo de coisa é o que a gente sempre vai mostrar que é uma hipocrisia nesse pensamento. Você mesmo, a senhora mesmo entrevistou o Fernando Holliday aqui, que foi o nosso primeiro parlamentar eleito ali. Sim, o Kim Kataguiri também, vários de vocês. E o Holliday justamente ele mostra essa diferença, né, do jovem negro, pobre, gay, que veio da periferia e tem um pensamento diferente desses movimentos que se dizem sociais, mas no final das contas são braços de um governo autoritário que está ali financiando com dinheiro público esses ditos movimentos representativos do povo. Então, quando você chega e você escancara na cara da pessoa, olha, o que você está fazendo é errado, e a pessoa que está te seguindo, às vezes de maneira até genuína, não sabe o que está fazendo aqui, as pessoas ficam nervosas. Quando você confronta as pessoas com aquilo que elas não querem pensar, infelizmente, às vezes gera alguma animosidade, essa animosidade... E nesse confronto de ideias, você é um tipo de pessoa que ouve o seu interlocutor, mesmo que ele pense completamente diferente, para pensar nas críticas que são feitas e tem mente ampla, aberta para mudar, se achar que é necessário, ou você é um político rígido, inflexível, coerente com as suas ideias e maneira de ser e não muda de jeito nenhum? Na verdade é o contrário. Quando eu acho que a grandeza do homem é justamente você refletir sempre sobre novas evidências daquilo que você está pensando. Bom, tem uma linha de pensamento. Me apresentaram novas evidências que mostram o contrário daquilo que eu estou propondo, então peraí. Então a gente tem que sentar e rever as nossas posições. Só que assim, fazer o que eu faço na rua, né, você chegar e confrontar as pessoas, você mostrar que o teu pensamento contrário dele às vezes é mais coerente, você só consegue fazer isso se você parar para ouvir o cara que pensa diferente de você. Se você ficar dentro de uma bolha, se você ficar só conversando com pessoas que conversam e convergem com as suas ideias, você nunca vai ter a flexibilidade justamente de mostrar aonde a pessoa que discorda de você está errada. Tem um ponto ali que, opa, peraí, se você defende aqui, você está se contradizendo ao defender isso. Bom, você, como eu falei já aqui na entrevista, você pertence ao Movimento Brasil Livre, para ser candidato se filiou ao DEM. Isso. Né? Aí, quando você falou do politicão antigo, genérico e tal, mas você se filiou a um partido que é o antigo PFL, que é um partido que se destaca na prática da velha política. Sim. Como é que se foi parar no DEM? Quando contesta isso tudo aí? Excelente pergunta de novo. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Hoje, eu só colocaria a mão, e eu não tenho medo de falar, porque a gente faz uma política de maneira diferente. Eu não tenho ali nenhum tipo de compromisso com o meu partido. Qual é o único partido que hoje eu ponho minha mão no fogo e falo 100% das pessoas que estão lá são pessoas honestas e eu concordo com a maioria das coisas que está no Estatuto? Qual é o Partido Novo. O Partido Novo é um partido maravilhoso, um partido que eu gosto. Quando você fala 100% são pessoas honestas, você não está sendo genérico também? Não, porque... Você fez pesquisa? Não, mas as pessoas que estão lá no Novo hoje, elas não existem parlamentares do Novo com mandato.
Os parlamentares que tiveram mandato agora em 2016 começaram agora. Então, estão nascendo. Exatamente. Não existe um histórico de desonestidade, vamos dizer assim, institucional do partido. Aí você vai me perguntar, por que você não foi pelo Novo? E para mim, eleitoralmente, seria até mais interessante. Porque o nosso projeto não é um projeto individual da minha eleição ou da eleição do Kim Kataguiri. A gente tem um projeto de mudança estrutural de verdade do Brasil. E para isso a gente quis fazer e conseguimos montar uma bancada liberal no Congresso suprapartidária. Para isso, a gente apoiou diversos candidatos em diversos partidos, né, em outros estados, inclusive em estados em que o Novo nem diretório tinha. Então, neste momento, o Novo travou a nossa estratégia de apoiar outros candidatos em outros partidos. A partir do momento que a gente descartou o Partido Novo, a gente teve convite de todos os outros partidos. Todos os outros partidos. Quando é bom puxador de voto, tem mesmo. Né? E aí, não é nem pelas ideias. Você sabe que existe um lado prático aí, principalmente em eleição. Né? 100% pragmático. Na verdade, quando a gente sentou para ver qual é o partido que a gente ia definir, obviamente, a gente descartou os partidos de esquerda. A gente definiu qual partido a gente iria escolher a partir do momento que ele desse total liberdade para a gente votar e agir de acordo com as nossas convicções. Então, posso dar um exemplo do que acabou de acontecer. O próprio Fernando Holliday, que também é filiado ao DEM, quando ele teve que ir contra o partido, quando ele teve que falar mal do Rodrigo Maia, que é do DEM, ele pôde ter total liberdade e o fez. A gente, antes de disputar a eleição, quando o DEM sinalizou fazer um apoio à candidatura do Ciro Gomes, nós fizemos vídeos e nós batemos nos figurões do DEM e em nenhum momento a gente teve algum tipo de empecilho por causa disso. Bom, agora é o segundo turno da eleição, um momento de definição, e eu quero saber se você é antipetista e quem você apoia agora nesse segundo turno para a presidência da República. Boa, eu acho que... Para encerrar. Claro, nesse momento, se a gente ficar em cima do muro, a verdade é que a gente está dando força para o PT voltar ao poder. Você deixa de ser uma vítima da corrupção e passa a ser um cúmplice da corrupção. Nesse momento a gente tem um posicionamento, e o meu posicionamento pessoal é de votar em Jair Bolsonaro. Não é o candidato dos meus sonhos, não é o candidato que eu sonhei, mas é o candidato que eu vou votar, estou apoiando e espero que todos os brasileiros tenham consciência de que não votar em Bolsonaro, agora no segundo turno, é colocar o PT de volta no poder. Agradeço muito sua entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Muito obrigado.